São João, capítulo 4, versículo de número 28 ao 30, diz assim a palavra de Deus: E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, daquela cidade e foram ter com ele. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, eu estava lendo esse texto e algo me chamou muito a atenção dentro desse texto. A gente lê, né? As pessoas pregam no texto e a gente vai lendo e Deus vai dando... Cada vez vai... Uma pessoa prega de um jeito, outra pessoa prega de outro. É porque o Espírito Santo vai fazendo a pessoa entender, né? De um jeito, o outro de outro. E a gente estamos diante de um texto, irmão, que a gente olha para a situação dessa mulher, como foi cantado aqui, né? Eu não sei se você prestou atenção nos louvores que foi cantado nesse lugar, mas os louvores Deus estava falando tremendamente aqui, e eu só ali quieto no meu cantinho, glorificando a Deus, porque estava dentro da minha mensagem, irmão. Então eu falei para Deus, né? Então a gente olha esse texto bíblico, a gente observa que a Bíblia vai dizer que Jesus, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, vai dizer que, o versículo 3 diz que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E a Bíblia diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Era necessário passar em Samaria. E a gente olhando esse texto, irmãos, Jesus tinha que deixar um negócio sério antes de morrer, antes de partir. Jesus tinha que acertar algo ainda que estava fora, porque Jesus, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Então ele é príncipe da paz, ele veio da paz. Então ele sabia que tinha algo errado com o judeu e com o samaritano. Então Jesus não podia morrer na cruz deixando uma situação dessa para trás. E Jesus, ele sabia onde ele ia, ele sabia quem ia chegar naquele momento, naquele lugar. Jesus é onisciente, irmãos. Ele sabia que essa mulher ia estar ali. Por que era necessário passar por Samaria? Porque nós olhamos o livro de Lucas, no capítulo 9, do verso de número 51, parece, não me falha a memória, e no versículo de número 56, a Bíblia vai dizer que Jesus mandou os seus discípulos ir na frente preparar uma pousada, ou seja, uma casa para eles ficar. Só que os discípulos que foram na frente, lá em Lucas, está dizendo que os samaritanos não receberam Jesus. Porque o aspecto de Jesus é como que ia para Jerusalém. E eles conheciam, o judeu era diferente do samaritano. Então eles viam que o aspecto de Jesus era diferente. Jesus estava com o aspecto, ele vai para Jerusalém. E o João, que é o apóstolo do amor, aquele homem que inclinava o ouvido no peito do Senhor, que amava o Senhor, que foi o primeiro a chegar no sepulcro quando foi falado da ressurreição de Jesus, mas ele chegou na porta do sepulcro e a Bíblia diz que ele não entrou. Ele parou, olhou lá dentro, mas não entrou. E o Pedro, que é mais afoito, mais ligeiro, o Pedro já chegou com tudo, já entrou com tudo no túmulo, onde Jesus estava morto. O que nós aprendemos ali, irmãos, dentro desse texto? A gente observa que um olhou com a mente, com fé. O outro olhou com o coração. Então o João, ele olhou com fé. O João olhou assim, parou, ficou quieto. O Pedro já foi com tudo. Então esse homem, irmãos, que estava ali, falou para Jesus assim: Senhor, estava ele e o seu irmão, o Tiago.
Eles que foram na frente, que Jesus mandou eles ir na frente. E eles disseram para assim: Senhor, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu, como fez Elias, e consuma esse samaritano? Jesus disse para ele: rapaz, fica quieto. Você não sabe que espírito que esses homens são, essas pessoas são. E Jesus disse para ele que ele não veio. Se você observar esse texto, Jesus vai dizer que ele veio salvar. E o intuito de Jesus é salvar a sua alma e a minha alma. Jesus não veio para me deixar rico. Jesus não veio para me deixar milionário. Jesus veio para morrer no meu lugar e salvar a minha vida. E salvar a sua. Aqui não tem, mas tem muitas pessoas que procuram Jesus por coisas terrenas. E se Jesus não dá, eles ficam frustrados. Abandona Jesus porque o que eles queriam? Eles só queriam os bens materiais. E não foi para isso que Jesus veio. E se Jesus dá, eles abandonam. Sai fora da igreja. Então o intuito de Jesus é salvar a sua alma e a minha alma. E nós olhando para esse texto, irmãos, Jesus, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. O samaritano não recebeu Jesus na primeira vez. Mas na segunda, Jesus vai, a Bíblia diz que ele vai. E a Bíblia diz que ele está cansado do caminho que ele estava andando. Ele cansou. E tinha um poço lá. Ele chegou ali numa herdade, ou seja, numa propriedade de Jacó. E tinha um poço. A Bíblia diz que ele sentou na beira daquele poço. Mas Jesus não sentou na beira daquele poço em vão, irmãos. Porque Jesus sabia quem ia chegar naquele momento, naquele poço. E de repente, ele está ali na beira daquele poço. Aí chega uma mulher para tirar água. Irmãos, aquela mulher, observa que o horário que aquela mulher ia para tirar água era o horário mais quente. Um horário muito calor ali, para o lado do deserto. E aquela mulher chegou ali para tirar água. Jesus é uma coisa que a gente sempre aprende, é não perder as nossas oportunidades. Jesus estava ali, aquela mulher chegou para tirar água, né? Jesus pediu água para ela. E ela disse para ele assim: como o senhor me pede de beber? O senhor sendo judeu e eu sendo mulher samaritana. Por quê? Porque aí vai fazer uma pergunta entre parênteses. Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Por que que o judeu não se comunicava com o samaritano? Você já procurou saber por que que o judeu não se comunicava com o samaritano? Segunda Reis, capítulo de número 17, vai te explicar por que que o judeu não comunicava com o samaritano. A Bíblia diz que o rei Oséias começou a reinar. Ele começou a reinar em Israel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele estava reinando. E chegou um rei por nome Salmanaser, um rei da Síria. Ele chegou e falou com Oséias, que era o rei de Israel, e falou para ele pagar. Ele tinha que pagar tributo para o rei da Síria, Salmanaser. E o Oséias começou a pagar tributo. Só que chegou um tempo que o Oséias não quis pagar mais tributo. E o Oséias conspirou contra o rei Salmanaser. E ele percebeu isso, o rei da Síria. E a Bíblia diz que ele pegou e mandou. Ele pegou e falou, viu que ele se ajuntou com outro rei lá, para fazer guerra contra o Salmanaser.
E a Bíblia diz que o rei da Síria, o Salmanasé, sitiou a cidade. Sitiar é cercar a cidade, irmão. Cercou a cidade de Israel. 3 anos, irmão, a cidade ficou cercada. 3 anos. 3 anos aquela cidade cercada. Ninguém saía ali da cidade. E quando chegou com 9 anos de reinado, o rei Salmanasé levou o Oséias para a Síria com o povo judeu. E o rei Salmanasé pegou os outros povos de Cutá, de um monte de outros países lá, e colocou no lugar do povo de Israel em Samaria. E o povo de judeu não conversava com os samaritanos por causa disso, que eles estavam habitando na terra do povo de Israel. E eles não conversavam. E aí a Bíblia diz que ele foi preso. E o rei da Síria tomou a cidade e colocou outros povos lá. E é por isso que eles não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus tinha que quebrar isso, irmão. Jesus tinha que quebrar isso. E a Bíblia diz que quando essa mulher falou para Jesus: como o Senhor me pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Jesus disse: mulher, se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria, ele te daria água viva. A mulher se interessou, irmãos, pelas conversas de Jesus. Só que ela não estava entendendo o significado que Jesus estava falando. Ela disse: Senhor, me dá dessa água, para mim nunca mais vir aqui tirar a água desse poço. Aí Jesus entrou na conversa. Jesus disse para ela assim: ó, vai lá e chama o seu marido. E ela disse assim: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: você falou certo, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Irmãos, eu estava lendo esse texto, irmãos. Você olha a situação dessa mulher. Tem pessoas aqui, irmãos, que passou por essa situação assim também. Tem pessoas aqui que podem até estar nessa situação também. A situação dessa mulher, uma mulher mal vista, uma mulher que ia num horário quente para não se encontrar com ninguém por causa de vergonha, porque o povo sabia da vida dela. Mas um dia, irmãos, ela chegou na beira daquele poço. Eu não sei qual é a sua vida. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua vida. Eu fico imaginando, irmãos, a cena, porque eu gosto de ler e eu gosto de entender, eu gosto de entrar dentro da mensagem para mim saber, tentar entender a cena. E aquela mulher, ele disse para ela assim, ela falou para Jesus: Senhor, eu vejo que tu és profeta. O Senhor é profeta. Mas ela falou: o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, né? Que nos deu esse poço aqui, ele bebendo do próprio poço. Aí ela ficou olhando para Jesus. Jesus disse para ela que se ela pedisse água, ele daria água viva para ela. Meus irmãos, tem tantas pessoas na situação dessa mulher. Tem pessoas vivendo vida assim. Tem pessoas que, aos olhos da pessoa, aos olhos nossos, não vale nada. Mas para Deus vale muito. Deus não olha como eu olho. Deus não olha como você olha. Deus olha dentro, é por dentro. O salmista diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo já sabe.
Aquela mulher ficou maravilhada, irmãos. Aquela mulher falou para Jesus que ela disse assim, ó, disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava dizendo, a salvação, eu sou a salvação vem de mim, só eu posso salvar, só eu que posso dar um basta nessa sua vida. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela sabia de tudo, irmão. E eu vou dizer uma coisa aqui. Você talvez entrou aqui, nessa noite, e você sabe que Jesus vai voltar. Alguém já falou para você de Jesus. Essa mulher já sabia que o Messias viria. E ela disse, a hora que ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo. Jesus disse, sou eu que falo com você, mulher. E Jesus está falando com você nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como que você entrou aqui nessa casa. Irmãos, aqui é um hospital, você sabia disso? Aqui é um hospital. Aqui entra gente de todo jeito. Aqui entra gente com câncer. Aqui entra gente desanimado. Aqui entra gente desgostoso. Pessoas desanimadas da vida. Mas Jesus é o que dá vida. Jesus quer entrar na sua vida nessa noite. Mas depende de você, minha irmã, meu irmão. Não depende de mim, depende de você. Eu fiquei imaginando essa cena e eu até anotei algo que eu escrevi. E diz assim, imagine a mulher voltando, irmãos, um lugar. Imagine a mulher voltando àquele poço e até mesmo levando pessoas àquele lugar para contar-lhes sua história. Já pensou, irmãos? É a minha vida e a sua vida. Da onde você veio? Da onde Jesus tirou você, meu irmão? Da onde Jesus tirou você, minha irmã? Jesus não tirou você lá do lamaçal. Jesus tirou você do lamaçal para você contar a sua vida. Como que você era e como que você é hoje na presença de Deus. E eu fiquei imaginando isso, irmãos. O lugar de vergonha ao qual ela não gostava de ir anteriormente, transformou-se num lugar de memorial, de fé e de graça. Já pensou, irmãos? Ela pegando as pessoas e falando assim, ó, vamos lá. Irmão, ela foi transformada no poço de Jacó. Jesus falou com ela no poço de Jacó. Entrou ali na vida dela no poço de Jacó. Jesus entrou na sua vida dentro dessa igreja. E ele continua caçando corações para entrar. Agora um lugar, irmãos, um lugar de vergonha, a qual ela não gostava de ir anteriormente. Para ela era vergonhoso. Ela ia àquele lugar, porque ela com medo de encontrar alguém que conhecia a situação da vida dela. E eu quero dizer uma coisa para você. O mesmo Jesus que conhecia a vida dessa mulher samaritana, ele conhece a sua vida. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe o que você precisa. Mas você não pode fazer, você tem que abrir o seu coração, como essa mulher samaritana abriu o coração dela, para que Jesus pudesse falar com ela e ela entender.
o lugar se transformou, eu disse, o lugar se transformou num memorial de fé. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Essa mulher passou a ter paz, irmão. Essa mulher passou a ter paz. Ela foi justificada na mesma hora. Irmãos, eu estava lendo um texto em Lucas também, no capítulo de número 7. O Senhor entrou na casa do Simão leproso. O Simão conhece essa história. O Senhor entrou na casa do Simão leproso. E a Bíblia diz que uma mulher entrou também. Não sei como que ela entrou ali. Ela entrou talvez escondido, porque não era permitido. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chorava. E nos pés de Jesus, molhava os pés do Senhor. E enxugava os pés do Senhor com o seu cabelo. Meus irmãos, quando eu disse para você que nós olhamos por fora, mas quem olha por dentro é Deus. Aquele homem, o Simão disse assim: se esse homem soubesse quem é essa mulher pecadora, ele disse assim, se ele soubesse quem é essa mulher, é uma pecadora. O que Jesus disse, quando Jesus falou isso para ele falou isso pensando. Ele não abriu a boca, ele pensou no seu coração isso. Jesus disse para ele assim, Simão, tinha um credor, Simão, e um devia 500 para ele, e o outro devia 50, Simão. E ele perdoou ambos as dívidas. Aí Jesus disse para ele, qual desses dois o amará mais? O Simão disse para Jesus assim, tenho para mim, Senhor, que é aquele que mais devia. Jesus diz assim, disseste bem, Simão. Você sabe que eu entendo isso, irmãos? É que aquela mulher, ela tinha dentro dela bondade. Dentro daquela mulher tinha um fruto do Espírito, que é o 6º fruto da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22, se não me falha a memória. É o 6º fruto, habitava dentro do coração daquela mulher. Mas o Simão não conseguia ver isso. Mas o Senhor via. O Senhor olha dentro. O Senhor não olha por fora. Nós olhamos por fora. Nós fazemos julgamento precipitado. Mas o Senhor não. Talvez alguém olhou para você, fez julgamento de você, da sua vida, como que você é, como que você anda, quem é você. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, nesse lugar. O Senhor olha você por dentro. Ele não olha como o homem vê, Ele olha por dentro. Ele conhece a sua vida e a minha vida. Não importa o que os outros dizem de você, o importa é como o Senhor te olha. O Senhor sabe que dentro de você tem coisa boa. Ele disse que Ele não veio chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Ele veio chamar aquele que necessita, que precisa dEle, que entende, que reconhece, que precisa de Jesus. É esse que Ele veio chamar. Meus irmãos, e outra coisa, quando ele fala da fé e graça,
que era o lugar que Jesus transforma-se no memorial, fé e graça. A Bíblia diz que o Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, Paulo diz assim, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus está manifestada nessa noite, neste lugar, meu irmão. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Você sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas o Senhor pagou o preço por nós. E isso, meus irmãos, é o que Jesus faz. Transforma a vergonha em graça. Jesus, a tristeza em alegria e o medo em fé. É isso que Jesus faz. Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Irmãos, para um minuto e pensa. Para um minuto, você fecha seus olhos e fala para Deus, como que você era? Deus, olha de onde o Senhor me tirou. Como que eu era, Senhor? Olha a minha situação, Deus. Hoje eu estou aqui pela sua graça, pela sua bondade. Senhor, eu era um Zé Ninguém, como diz a como diz as pessoas no mundo aí. Para o mundo, você pode não valer nada, mas para Jesus você tem muito valor. O lugar que antes era de dor, tristeza, lamento, agora é de adoração, testemunho e gratidão. Você tem sido grato a Deus, meus irmãos? O lugar que essa mulher ia, era um lugar de antes que era de dor, irmão, de dor. Ela ia lá talvez gemendo, triste com a situação dela, com o que o povo falava dela. Mas ela, um lugar de lamento, dor e adoração, testemunho e gratidão. Agora ela passa a ir lá, pegar água. Não sei nem se ela voltou mais naquele lugar para pegar água. Mas ela começa a ir lá. Irmãos, aquela mulher, quando ela recebeu aquela notícia, é por isso que eu li aqueles 3 versículos, porque ela foi lá, chamou os pessoal samaritano, irmão. A maior evangelista, para mim, foi aquela mulher. Ela foi lá, ela já... Observa, irmãos, que ela perdeu a vergonha na mesma hora. Ela já não tinha mais vergonha, não tinha medo, não tinha... Ela estava alegre, irmãos. Ela estava alegre, porque ela se encontrou com Jesus, o Salvador. O Senhor quer transformar, eu escrevi isso aqui, o Senhor quer transformar a sua vergonha no memorial da sua vitória. O Senhor quer transformar a sua vida, minha irmã, meu irmão. A pessoa pode olhar para você e não dá nada. Mas o Senhor morreu por você. E Ele quer transformar a sua vida nessa noite. E eu encerro aqui, dizendo assim, venha ao encontro de Jesus e entregue a Ele as suas dores, medos, angústia. Confia que o Pai tem poder para transformar a sua história. Deus tem poder para transformar a sua história, meu irmão, minha irmã. Ele transformou a minha história. Ele transformou a minha história. E transformou a história de muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que conhecem a sua vida. Deus transformou. E Ele quer transformar a sua também nessa noite. Transformar a sua história e converter o choro em riso. Está vendo? Eu fico imaginando, irmão, talvez essa mulher indo no poço de Jacó, no momento daquele, no calor daquele, chorando. Mas Deus, Ele transforma o nosso choro em riso. A Bíblia diz que o choro dura uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Um dia eu entrei nessa igreja aqui, também dessas condições, chorando porque eu sentia os meus pecados. Mas no outro dia eu já estava alegre, estava diferente, estava louvando a Deus. Eu entrei chorando e na mesma hora que eu aceitei Jesus, eu saí daqui transformado, igual a vida dessa mulher samaritana. A sua dor de hoje, com o mover de Deus, será o seu testemunho de amanhã. É o nosso testemunho de amanhã. Quando eu me converti, eu me lembro que eu cheguei na empresa, todo mundo ia na máquina minha, irmãos, para me perguntar se eu tinha virado crente. Eu fico imaginando, aí eu falei, Jesus, os irmãos, já dá para imaginar como que eu era. Porque para todo mundo chegar na minha máquina que eu trabalhava e perguntar se eu era crente, se eu tinha virado crente, eu disse para eles assim, graças a Deus, as algemas caiu, hoje eu estou livre, para a glória de Deus. E é isso que Jesus faz, irmão. Ele quebra as algemas, liberta o cativo. Ele veio para isso. Ele quer transformar a sua vida. Não deixe, irmãos, não deixe que essas pessoas tirem a sua identidade. Apenas por causa de sua circunstância ou situação. Deus muda a situação. Deus muda a identidade, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus, Ele muda a identidade nossa. Você era ex, agora você não é mais. E Jesus quer mudar a sua história nessa noite. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você que entrou nessa noite. Talvez nessa situação, não aguenta mais. Talvez alguém tenha olhado para você como olhava para essa mulher samaritana, desprezando ela. Mas Deus não te despreza. Deus olha para você por dentro. Não fica com vergonha não. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Mas uma coisa, depende da sua reação. Depende da sua reação. Para que Deus possa agir. A mulher samaritana, irmãos, ela foi buscar água. E ela não sabia que naquele momento, Jesus sabia, mas ela não sabia que a história dela ia ser mudada. E Jesus quer mudar a sua história nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.